Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que nós estejamos em paz. Bem-vindos à nossa casa de oração, onde a gente vai ficar essa meia horinha que Deus está nos concedendo para que a gente possa analisar, observar que a doutrina espírita nós podemos escutar a mesma coisa e quando nós amadurecemos a nossa ideia, os nossos sentimentos, nós vamos nos apercebendo quanto é valioso reprisar, o reeditar, o ver de novo, porque isso é a realidade da natureza. Os ciclos que vão se sucedendo com as mesmas pessoas nos nossos casos. E a gente teria que aprender a não se assustar. Como é que isso pode estar acontecendo? Todo mundo já se pegou dizendo assim, meu Deus, em pleno século XXI, como que isso ocorre? Como que essa criatura faz isso? No século XXI está fazendo, no século XXII, XXIII, XXIV, até quando a gente aprenda. E Deus há de nos permitir estarmos de novo sentados de uma semana para outra, de um ano para o outro, de um século para o outro, de um milênio para o outro. Não importa o lugar ou o estado que estejamos fisicamente, não importa a profissão, não importa a orientação sexual, não importa a cor de pele, o que importa é que existe uma lei, que é a lei do progresso, e ela só se dá quando as criaturas passam a ter oportunidade do recomeço, do refazer, do se reconduzir. E se Deus nos permitir de forma diferente, porque a mudança de hábitos, Kardec já dizia, a educação é a mudança de hábitos. E o mudar hábitos, para nós que somos arraigados a condições de tradição, de crenças, é muito difícil. Quantos de nós ainda tem medo de tomar leite e depois a fruta que é a manga? Medo de morrer. Não vai morrer, mas é tradição. Vai que, né? Esse vai que a gente se resguarda e aí a gente não muda hábitos. Então hoje nós vamos falar de novo na fé e na caridade. Vejam que esse tema é muito interessante, que é a fé e a caridade. Nós não estamos falando de coisas distintas, não. Mas a gente vai falar que a fé, a caridade, ela é, para ser a caridade real, imprescindível da fé. Como que isso acontece e por que que isso acontece? É por isso que nós estamos reeditando a nossa semana, para de novo falarmos sobre isso. Agora com o entendimento diferenciado, porque nós já mudamos. Pois bem, esse capítulo, esse enunciado está no capítulo, não da fé que transporta montanhas, mas está lá no amar ao próximo como a si mesmo. E isso é muito relevante. A fé e a caridade, sobre esse viés, sobre esse ângulo, está lá no amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, o mandamento maior da lei, a lei áurea, amar a Deus acima de qualquer coisa e o próximo como a nós mesmos. E aí nós temos que investir em nós. E para que a gente possa investir, o desenvolvimento, o que quer dizer desenvolver? Desenrolar, tirar do véu, do invólucro. Porque a fé, ela é nata na criatura. Nós temos a genética divina, ou seja, nós temos em germe e latência a possibilidade de desenvolver, desenrolar qualidades que vão nos assemelhando a Deus, o nosso Pai. Nunca atingiremos a plenitude do saber e das qualidades divinas, mas nós vamos, isso é muito bom, vamos abrir um parênteses.
Por que que isso é bom? Ora, se Deus tem o infinito das possibilidades e nós nunca vamos atingir a divindade, nunca vamos ser como Deus, isso significa o quê? Que a possibilidade de aprender, adquirir novos hábitos e crescer e ter possibilidade de ver o que ainda não vimos, vai ser para todo sempre, pela eternidade. E isso, para quem gosta de aprender, quem é adepto daquela frase de Sócrates, só sei que nada sei, é maravilhoso. Hoje, nós espíritas temos sobre essa frase uma alegria imensa no coração, porque eu só sei que nada sei, tenho tudo para aprender. Modificar, transformar, conhecer pessoas, olhar para o lado e perceber que tem coisas maravilhosas para que eu veja e aprenda. E a fé, ela se insere nesse contexto. Não é aquela fé em Jesus que ele vai dar conta que ele pode fazer, isso a gente já sabe. Não é a fé em amuletos, não é a fé embasada em tradição, por quê? Porque eu vou lá, faço um ritual dentro da minha igreja, no meu culto, no centro espírita, porque eu tenho fé que fazendo isso todos os dias vai dar certo, eu vou conseguir. Claro que o meu pensamento, a minha atitude voltada para o trabalho e para o bem é muito importante. Mas nós estamos falando de uma fé que se traduz por virtudes desenvolvidas. Então, a fé é uma virtude? É uma virtude. E para que essa fé, que é a virtude, que é a qualidade, seja um fator preponderante para que a caridade seja realmente feita por nós, dentro daquilo que Deus quer que aconteça, nós temos que desenvolver a fé, nós temos que primar pelo conhecimento. Então, a pessoa que tem conhecimento das leis, que as estuda, que as pratica, essa pessoa desenvolve a fé robusta, a fé aliada à razão, a fé que não vai mais nos permitir dizer assim: meu Deus, o mundo está perdido. Senhor, em pleno século XXI isso está acontecendo. Por quê? Essa fé embasada na razão faz com que eu desenvolva qualidades que me permitam conhecer em mim e sentir que Deus está no comando, que Jesus é o guia, o timoneiro do planeta Terra, e que não existe o caos. O que existe são mudanças que ocorrem e que são necessárias para o aprimoramento do homem, e que em todas as épocas sempre houve um processo migratório. Emigra e migra, os espíritos que estão morando em outros orbes, que estão em outras dimensões, reencarnam em lugares diferentes para levar o quê? Levar conhecimento para o celeiro, para o momento daquele planeta, daquelas pessoas, daquela localização. Então isso é uma constância no universo, não é só na Terra, é no universo. Depois que a gente teve a Idade Média, que foi 1000 anos, onde não houve um progresso acentuado, ou quase não houve progresso nem na ciência, nem na literatura, nem nas artes, o que aconteceu? Chegou a hora de reencarnar na Terra espíritos que traziam no seu bojo entendimento e conhecimento de literatura, de música, de ciência, de todas as ciências, e que trariam para a Terra um rejuvenescimento, que foi a Renascença. E nasceram esses irmãos, aí veio a imprensa, aí nós tivemos Miguel Ângelo, aí a gente teve Rafael, a gente teve Galileu, Isaac Newton, gente que veio trazer, fomentar, mexer
com aquele momento, por quê? Esse renascimento da ciência, da cultura, faria com que mais tarde houvesse um renascimento espiritual através da doutrina espírita, que não ficaria na França, porque a França promoveu guerras antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e não havia condições para que o espiritismo lá fincasse pé. Houve toda uma desestrutura, e isso do espiritismo vir para o Brasil já estava planejado antes que o Brasil fosse descoberto por Pedro Álvares Cabral. Porque lá em Portugal desenvolveram a navegação para que a terra brasilis pudesse ser descoberta, para que um dia a cruz do Evangelho pudesse estar aqui. Somos privilegiados justamente o contrário. Gente necessitada, mas que, entendo, no índio, que já tinha essa ligação grandiosa com o mundo extrafísico, o negro, que também já falava em reencarnação, comunicabilidade com os espíritos, nós tínhamos no nosso bojo, na nossa essência, algo que facilitaria a implementação da doutrina espírita na Terra. Olha a organização. Do que ter medo? Então, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a compreender que tudo se interliga, que todos os orbes, todos os planetas estão o quê? Em comunicação sempre, é presente isso no universo. Um espírito de uma alta hierarquia como Jesus fomenta a construção de um planeta como a Terra. Mas ele não faz só isso, a organização biológica, física do planeta. Ele vem para a Terra trazer para o celeiro do conhecimento da Terra o que tem de mais avançado, que é lei, inclusive, no cosmos, no universo. O movimento crístico dos cristos, dos justos, dos bons, na sua plenitude, acontece em todo o universo e nós estamos inseridos. Então, aquela criatura que ontem e hoje fomenta uma guerra, ela vai desencarnar. Se ela quiser evoluir lá no mundo espiritual ou na dimensão, ela pode e deve, mas nós não sabemos o que vai acontecer. E os que voltam, os que reencarnam, vêm para ser testado naquilo que aprenderam. E se não deram conta, não quiseram mudar, ou mudaram um pouco, nós ainda vamos ver crimes, nós ainda vamos ver invasão, ou seja, colonização de lugares, de mentes, ainda vamos ver discriminação, ainda vamos ver pessoas matando animais, ainda vamos ver a falta de respeito com a vida, com a natureza e com tudo que existe. Então, quando a gente tem essa fé embasada na razão, a gente passa a ter conhecimento e desenvolvimento de sentimentos, e aí nós vamos fazer a verdadeira caridade. Porque se eu conheço e eu sei, e eu tenho uma paz interior que me diz, é uma fase difícil, porque a democracia divina é diferente da nossa. Não é plena a dos homens, mas a de Deus é. Não tem um filho de Deus que não vai ter a chance de reencarnar para ser testado, para ser provado. E se não for aprovado por ele mesmo, que a sua consciência vai dizer que não houve ainda o melhor, ele vai voltar. E é por isso, graças a Deus, e aí com conhecimento e com uma fé embasada na razão, em vez da gente recriminar, discriminar, ter medo, a gente diria, que bom que Deus está permitindo que essas criaturas reencarnem. Porque a gente só quer que o mal, aquele que não é bom, aquele que vai trazer desassossego, aquele que vai nos instigar a ter força, a ter fé e coragem, vá reencarnar no outro planeta, lá no chupão. Aqui a gente quer regeneração, mas como é que a gente quer regeneração? Com os maus saindo e com os bons ficando. De preferência com os mesmos gostos que nós temos. A pessoa que a fé é embasada na razão, no conhecimento, que qualificou o coração com a força e a coragem, a perseverança e o verdadeiro amor, ela diz,
que bom. Que bom que essa criatura está dando chance. Mas isso é tão raro da gente sentir e pensar, que como é que tu vais dizer que bom que alguém que empunha uma arma mata um pai de família? Que alguém, na sua inconsequência, pega um carro e usa o álcool e mata algumas pessoas? Como é que a gente vai, em sã consciência, dizer que bom que essa criatura reencarnou se ela não permite que caminhões adentrem, levando comida para aquelas pessoas que estão em condições precárias por causa da guerra? Quem de nós sente verdadeiramente isso? Pouquíssimos. É por isso que a gente está reencarnado. É para aprender a ter essa fé embasada no conhecimento. É a fé que pensa, é a fé que raciocina. Mas raciocina e pensa por quê? Porque estuda, porque conhece, porque desenvolve sentimentos. E aí a verdadeira caridade começa a aparecer. Porque eu passo a ter um comportamento diferente. E um dos sentimentos mais bonitos, que é uma caridade plena, é da alteridade, é o do respeito. Mas não é só aquele respeito porque a pessoa tem uma cor de pele diferente da minha, não é só o respeito porque ele tem uma crença diferente da minha, não. Nós estamos com falta de respeito, nós, os espíritos ainda incipientes na arte de desenvolver sentimentos bons, aquele respeito pelas entidades, aquele respeito pelas pessoas. Eu costumo dar esse exemplo que eu acho muito bonito. É aquele homem que está no seu cavalo e ele vê passar uma procissão. A Igreja Católica faz procissão. E esse homem faz o quê? Ele apeia o animal, ele tira o seu chapéu, coloca de encontro ao peito, abaixa a cabeça e respeita. Ele pode não ser católico, mas é uma atitude de respeito, de valor pelas coisas, pelas pessoas, pela natureza, pelos acontecimentos, pela postura ou pelo cargo da pessoa. Mas essa pessoa não é boa, não é justa, não é correta. Mas se ela é um pai de família, se ela é o meu pai ou a minha mãe, não importa o que ela fez, é a figura do pai que deu a vida, que merece respeito. É a figura do professor que não merece que eu diga palavras agressivas, que não olhe com distinção, que eu não respeite a sua fala, seja ele gago, seja ele rico, seja ele pobre, ou se ele não é uma figura que merece o respeito porque não faz coisas corretas. Mas naquele instante eu estou respeitando a figura do professor. Se ele não faz, que de repente ele pode ser levado para um local onde ele vai ser julgado, isso não importa. É o que está faltando, a verdadeira caridade. Caridade conosco e com o nosso semelhante. Então a Terra está precisando da alteridade e do respeito. Mas só aquela fé que é embasada na razão me faz ter essa postura. Coisas que a gente não está ensinando para as nossas crianças. O juiz está lá, ele está julgando um caso. É a figura do juiz. É a figura daquele que dita as leis e que vai julgar. Ah, mas ele é um corrupto. Não importa, eu não vou dizer um palavrão para ele. Eu posso até denunciar depois. Essa conduta de respeito com os mais velhos, porque às vezes o mais velho, ele pode não ter tido uma vida libada, uma vida correta. Mas naquele momento eu vou dar o lugar para ele sentar no ônibus. Naquele momento que caiu a sua caixa que ele estava levando na mão, eu não vou querer saber se ele não teve uma vida libada. É alguém que está precisando. E eu paro e ajudo. Então nós temos que ter o respeito pela natureza, pelo crescer da natureza. O respeito com a vida, o respeito com o pôr do sol. Ou seja, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo
respeitosamente dizer, eu agradeço o Senhor por essa beleza. Respeitosamente, na hora da prece, eu digo, Senhor, eu agradeço por estar num planeta de provas e expiações. Já passei pelo primitivismo e hoje eu estou aqui passando pelas provas. Mas, Senhor, está muito difícil conviver com a diferença, que também está vivendo a sua chance e a sua prova. Me dá força. Ou seja, eu paro para respeitar, inclusive o que eu estou passando. Senhor, muito obrigada pelo respeito que eu tenho pela dor que eu estou passando, pela doença que eu estou passando, pela dificuldade na relação com aquela criatura. Isso é respeitar os acontecimentos que não se dão por acaso, porque tem uma coordenação do universo e a gente só atrai aquilo que a gente precisa para crescer e evoluir. É uma bênção. Então, o respeito não diz respeito apenas ao trivial que a gente quer respeitar e que às vezes a gente vai brigar na internet. É quando a gente para e realiza um momento como se fosse aquilo sagrado, não no sentido do sagrado religioso, mas no divino, no que vem de Deus, no que é útil, no que é bom, no que é belo. A gente já não sabe mais ver isso. A gente já não consegue parar. E Jesus tinha esses momentos na vida. Quando ele conversa com Nicodemos e ele diz, vós podeis fazer tudo o que eu faço e melhor. Não tem momento mais bonito, mais transcendente que nós humanos, em pleno século XXI, podemos respeitosamente parar a nossa vida e dizer, meu Deus, que frase, que conduta, que coisa grandiosa, ele é um Cristo, ele está no último patamar em termos de hierarquia, aprendendo, mas ele é considerado, no nosso nível de entendimento, o Cristo, um patamar elevadíssimo. E ele diz que nós podemos fazer melhor do que ele. Isso é grande, isso é grandioso. Um outro momento de respeito pela ignorância, ou seja, a falta de saber de Pilatos, Jesus se coloca em silêncio. Por quê? Por que ferir? Por que mostrar a minha grandiosidade ou meu desdém por ele? Porque um atrasado, como a gente gosta de chamar de atrasado, né? Vejam, meus irmãos, que aí Jesus se coloca numa posição de respeito, coisa que nós não temos. Ele viajou 3, 4 mil anos baixando a sua vibração para chegar à Terra. Respeito a quê? A vontade do Pai. Então, a caridade, a verdadeira caridade é de suportar, de conviver com as diferenças, incentivando todos a crescerem e respeitando a vontade de Deus na íntegra. Fazer a vontade de Deus é respeitar o que o Pai quer para o nosso semelhante em termos de oportunidade de crescimento e de vida. Isso é a caridade. A mais difícil de fazer. Tirar roupa do guarda-roupa, dar um alimento, cuidar do filho, ir para o hospital cuidar de alguém da gente. Isso é fácil. Agora, agradecer a Deus a oportunidade da reencarnação daquele que até faz mal para nós, isso é a verdadeira caridade. E só a fé verdadeira, embasada na razão e no conhecimento, nos permite fazer esse tipo de caridade. Então, que a gente saia daqui hoje pensando, analisando essa fé embasada na razão que Kardec trouxe, porque é do ciclo do desenvolvimento da Terra, essa renascença espiritual que nos ensina, que dá um viés de entendimento da fé e que mostra qual é a verdadeira e santa caridade. É o respeito a Deus acima de qualquer coisa,
e a vida, e o que temos, e o que precisamos viver ainda no planeta, e dando graças a Deus de ter nascido, de ter amanhecido e de à noite a gente vai botar a cabeça no travesseiro. E se dói, a gente agradece. E se falta, a gente agradece. E se nos perturbam, a gente agradece. Isso é respeito ao Pai, a Deus. A gente fala tanto nisso, mas não sabe fazer ainda. Mas estamos aprendendo. Como dizia Dona Ivone, a gente é novinho. Vai dar tudo certo um dia. Quanto a gente não sabe, mas vai. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos guarde e que assim seja.